Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa segunda aula, né, de modelagem no AutoCAD 3D. Então, na aula de hoje nós vamos tratar sobre as primeiras configurações, né, ou seja, as configurações que irão nos auxiliar a ter um bom desempenho, né, durante o desenvolvimento do projeto. Estaremos aprendendo a dividir a tela, né, em duas ou mais, ou seja, para a gente ter várias visualizações do objeto do projeto. E por último, nós vamos trabalhar com três sólidos primitivos, né? Nós vamos trabalhar com box, com cone e com a esfera. Então, dando continuidade aí ao nosso projeto, né, a nossa aula, vamos então configurar o nosso arquivo. Primeira coisa que vai ser importante a gente trabalhar é definindo a unidade de trabalho. Isso vai ser importante na hora da renderização, porque aí a configuração vai ser, a partir dessa configuração vai ser possível determinar o tamanho real do objeto para aplicação de luz, entendimento de reflexão, entendimento dos mapas, e na hora de transformar o arquivo, né, em projeto. Então, na hora que a gente estiver trabalhando no Paper Space, essa definição inicial da unidade ela vai facilitar bastante para que a gente possa trabalhar de forma automática na definição das escalas na hora de criar a prancha de projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar o N, né, de Unite, vai abrir essa caixa de diálogo aí. Então, nessa caixa de diálogo, o mais importante aqui é a gente verificar a escala que a gente vai que nós estaremos trabalhando a unidade inteira, né? Então, a gente sabe que para projetos de arquitetura, a unidade inteira que a gente trabalha é o metros. Então, a gente determina aqui a opção meters e OK. Então, esse é o primeiro passo aí que a gente precisa definir. Segundo passo que a gente vai precisar, né, visualizar é dividir, saber dividir a tela em uma ou mais. Então, nesse caso, isso serve para que a gente possa ter uma visão, uma visualização do objeto de várias formas, de vários pontos de visualização. Então, nesse caso, eu na área de trabalho vou digitar viewports. Vai abrir essa caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo aqui, ó, a gente vai optar pela opção To Vertical. Então, ele vai dividir dessa forma que é a nossa área de trabalho. Eu posso dividir, por exemplo, em 3, com divisões do lado direito, ou 3 com divisões do lado esquerdo, ou com divisões do lado direito. Então, a gente define isso daí, né? Então, vou trabalhar aqui com 2 divisões. Para eu migrar de uma para outra, ó, basta clicar e aí você vai ver que aquela viewport ela estará em destaque naquele momento. Bom, uma outra questão que a gente vai sempre trabalhar, né, é a criação de camadas. Então, nesse caso, eu venho aqui no painel de controle Layers, né, Layer Properties. Então, aqui já está habilitado para mim, nesse caso, a posição da ribbon, né, eu geralmente gosto de colocar, desculpa, a posição da paleta, eu gosto de colocar ancorada do lado direito da tela. Então, para isso, eu pego aqui, ó, nessa tarja, clico com o botão direito, ancorar do lado direito da tela. E vai vir esse íconezinho aqui para mim, porque eu já defini Icons Only. Porque geralmente ele fica aqui tomando toda essa lateral, né? Mas para não ficar atrapalhando, às vezes a gente está desenhando e sem querer esbarra aqui na lateral direita, então a gente clica com o botão direito e deixa apenas ícone, olha lá. Ó. Então ele fica um íconezinho lá em cima, toda vez que eu precisar acessar ali o painel de controle de gerenciamento das propriedades da camada, eu simplesmente passo o meu mouse aqui no íconezinho. Já vou criar então aqui o primeiro objeto, como a gente já vai criar um objeto primitivo, ou seja, ele já tridimensional, eu vou fazer o seguinte, eu sempre gosto de colocar todos aqueles layers, né, aqueles nomes de layers de objetos tridimensionais, então eu já digito ali 3D, para eles ficarem sempre na mesma sequência, objeto 1. Então, já vou definir aqui um layer específico, vou atribuir uma cor, não preciso nesse momento atribuir
a espessura do traço, porque, né, a gente efetivamente não vai utilizar esse layer na prancha técnica. Então, todos aqueles layers que a gente for utilizar como penas, né, de nanquim, então sim, aí a gente define já dentro da própria camada a espessura do layer. Nesse caso, como ele não vai ser impresso enquanto objeto bidimensional, apenas visualização tridimensional, então a gente deixa aí padrão mesmo. Então eu vou criar 3 objetos, né? 3D objeto 2, vou atribuir uma cor para ele, né? E por último 3D objeto 3, e vou atribuir uma cor para ele. Bom, então já tenho 3 layers, né? Na hora que a gente estiver trabalhando, a gente sempre vai precisar fazer alteração desses layers, né? Para não ter que vir sempre aqui nesse painel de controle da Ribbon. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar uma barra de ferramenta que vai me auxiliar, né? Da mesma forma que eu teria aqui. O fato é que a gente pode estar em outras abas, né? E não conseguir acessar ali a alteração do layer. Então na aba Home, né, a gente traz esse painel de controle como uma barra de ferramenta aqui no canto superior esquerdo da tela. Como é que eu procedo para poder habilitar essa barra de ferramenta? Então, para isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Nessa sequência de comandos rápidos aqui no canto superior esquerdo, a gente tem uma setinha aqui, ó, que a gente vai pedir a opção Show Menu Bar, ou seja, exibir barra de ferramentas. Então ele vai exibir essa barra de ferramentas superior aqui, ó. Então aqui eu venho em Tools, ferramentas, Toolbars do AutoCAD, barra de ferramenta do AutoCAD, eu vou querer a barra de ferramenta Layers. Então olha lá, ó, essa barra de ferramenta Layers, eu já vou ancorá-la aqui no canto superior, olha lá, ó. Porque aí eu posso fazer a alteração mais rapidamente utilizando esse campo aqui. Então eu venho primeiro para o objeto 1, né? Primeira coisa que eu vou definir aqui num desses dois campos, né? Vou pegar esse campo aqui do lado direito, eu vou definir um retângulo, né? Um retângulo inicial apenas para a gente ver a proporção de distância em que se encontra essa nossa visualização. Então eu vou colocar aqui um retângulo de 5,5. Então ali, ó, ele ficou bem pequenininho ali na tela, né? Você pode chamar o objeto também simplesmente digitando Z-Enter, E-Enter, e aí ele já traz então o zoom, né, para a sua tela, de forma que você tenha uma visualização melhor do objeto. Pois bem, então nesse caso aqui, eu estou vendo, né, com a tela dividida o mesmo objeto, só que esse objeto ele está planificado, ele foi desenvolvido no plano XY. Né? Então o que eu vou fazer para orbitar o meu objeto e ter uma visualização diferente, ou seja, tridimensional da minha geometria? Então eu vou apertar a tecla Shift juntamente com o Screw do mouse. Screw é essa bolinha central do mouse. Né? Então quando eu aperto os dois juntos e giro o mouse, ó, vocês vão visualizar que a nossa forma de observar a geometria ela agora passa para um campo orbital, ou seja, eu agora consigo orbitar o objeto. Então, apertando a tecla Shift, apertando o screw do mouse juntos, né, então a gente consegue fazer esse tipo de procedimento. E aí vocês vão ver ali, ó, que na sua viewport, né, agora a gente está dividido em duas viewports, na sua viewport você vai ver que o view cube, ou seja, esse cubo de visualização aqui, ele mostra como é que você está ali em relação à posição, né, de observação do objeto. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu só tinha feito esse quadrado inicial, né, apenas para a gente ter um padrão de distância ali, ó, na hora de criar. Ele tem 5 unidades por 5 unidades, nesse caso a unidade a gente já definiu como sendo a unidade em metros, ou seja, são 5 metros aí de cubo que a gente tem, de retângulo que a gente tem, e agora a gente vai fazer o cubo. Né? Então, para isso, eu vou utilizar esse primeiro comando aqui, box. Né? Então, no caso do box, eu vou clicar em algum momento da minha área de trabalho. Eu posso clicar no ponto específico, posso clicar no centro. Nesse caso, eu vou clicar aqui em qualquer momento aqui da minha área.
e vou desenvolver aqui o meu objeto. Eu posso desenvolver de forma intuitiva, como posso também atribuir efetivamente um tipo de medida. Nesse caso, eu vou fazer um box de 1 metro em x, 1 metro em y, 1 metro em z. Enter. Então está ali o nosso box, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ou seja, a gente tem 1 metro cúbico de objeto aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, estou visualizando ele, né, de forma perspectivada, e nesse caso aqui eu estou visualizando ali em planta, né, o meu objeto. Eu posso fazer essa alteração a qualquer momento, né? Olha lá. E posso orbitar também o meu objeto. Vocês vão perceber que em todos os campos ali, ó, da sua viewport, no canto superior esquerdo, está ali, ó, Custom View 2D Wireframe, né? Ou seja, a gente está visualizando o objeto de forma aramada. Se eu quero visualizar, por exemplo, de forma conceitual, basta mudar ali a opção, ó. E aí, ó, eu consigo visualizar o objeto, olha lá, ó, ele preenchido. Nesse caso, é melhor trabalhar com o objeto dessa forma aramada do que dessa forma. Por quê? Porque aqui eu consigo pegar outros pontos da face e arestas do meu objeto que aqui eu não conseguiria, né? Uma outra forma que eu tenho para visualizar o meu objeto, olha lá, ó, em forma de raio-x. Então tá ali, ó, forma de raio-x, eu já tenho uma certa transparência ali do meu objeto. Então a gente fez aqui um box, fizemos, né, com visualizações diferentes em viewports diferentes. É o mesmo objeto visto em viewports diferentes. Então agora nós vamos mudar aqui o layer para objeto 2, 3D objeto 2, e vamos trabalhar com o cone. O cone é muito fácil também. Então nesse caso aqui, ó, alinhado com o centro ali da lateral do meu box, eu vou clicar aqui e estabelecer a base do meu cone. Olha lá, ó. Então eu estou estabelecendo aqui a base do meu cone. O software então quer saber qual que é a distância de raio que você quer atribuir para a base do cone. Então nesse caso eu vou colocar 1 metro aqui, ó, de raio, né? Ele agora quer saber a altura do meu objeto, ó. Então ele quer saber a altura do meu objeto. Nesse caso aqui eu vou colocar 1 metro de altura, ó. 1 metro de altura, tá vendo? Aqui a visão aramada do objeto, aqui a visão já em raio-x do meu objeto. Professor, mas se eu quiser criar aqui um cone um tronco de cone, então como é que eu faço? Simples, a gente entra no comando cone, né, estabelece a base dele, vou colocar aqui 0,5 de base, e agora eu vou pedir para ele atribuir, né, o valor do raio do tronco, o valor do raio superior do tronco de cone. Então nesse caso, tem aqui, ó, setinha para baixo, tem ali, ó, top radius, ou seja, o raio do topo, né? Olha lá, ó, ele está esperando então que eu atribua o valor do raio, né, que vai no topo do meu tronco de cone. Então nesse caso aqui eu vou colocar 1 metro, né, olha lá, ó. E agora ele está esperando o que? A altura, 0,7 de altura, né? Então esse está ali, ó. Foi criado o nosso objeto. Por último, nós vamos criar o que? A esfera. Então a esfera ela é sempre criada na metade do plano. A gente tem um plano XY que ela é criada aqui, a metade da esfera é criada na base, né, no plano XY. Então eu vou ter parte da esfera para baixo do plano XY, parte da esfera para cima do plano XY. Né? Então eu venho aqui ao comando sphere, né, atribuo um valor aqui, ó, vou pegar aqui o centro desse objeto. Né, ele está já pegando o centro da esfera, vou atribuir um valor de raio, nesse caso 1 metro, olha lá. Ó. Então o que a gente visualiza aqui, ó, é que ele é criado a partir do centro, né, no plano XY. O centro dele está no plano XY, então metade está para baixo, metade está para cima. Professor, eu quero elevar isso para que ele toque apenas o plano. Então a gente vai utilizar o comando move, né, 3D move, então que é esse daqui no painel de controle modify. Primeiro comando no canto superior, né, de esquerdo do painel, está ali, ó. Seleciono o objeto, enter, e aí eu vou determinar o que? A base, por onde eu vou movimentar meu objeto, ó. E agora eu vou estabelecer o que? A altura dele. Como é que eu vou trabalhar a altura dele? Então, nesse caso aqui vai ser 0,0,1 metro para cima. Ó.
Então, olha lá, ele agora já se encontra tocando em um ponto aqui o plano XY. Vocês vão reparar que no sistema aramado o objeto ele não está bem sendo exibido da melhor forma, né? Olha lá como é que ficou ali a esfera, ó. Olha ali o cone, como é que ele ficou. Isso daqui são isolines. Então, nesse caso aqui, nós temos apenas um objeto sendo criado com 4 isolines para o sistema de aramado, né? Então, nesse caso, eu vou chamar aqui o comando isolines e vou atribuir de 4. Eu geralmente costumo trabalhar com 16, né, arestas para determinar as isolines. 16 enter, RE, vou dar um regen aqui no meu objeto. Então, a gente já vai visualizar que a forma como a gente visualiza ali o objeto, ó, já deu uma melhorada, né? Nesse caso aqui, a quantidade de isolines foi para 16. Naquele momento estava em 4, por isso que o objeto não estava tão bem definido. Bom, vou terminar a nossa segunda aula aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal e até a próxima aula. Grande abraço!